Nós temos o Ozoxar e o Multi. As diferenças básicas dos equipamentos, eles são basicamente nos sistemas de timers, né? O Ozoxar, ele tem as temporizações automatizadas, são 30, 15, 30, 45 minutos, com ciclos de 1 hora desligado e 4 ciclos totais. Então, basicamente é isso, não tem muito segredo. Porém, o multi, nós acabamos incorporando o útil ao agradável. Por quê? Nós temos duas temporizações de 30 e 45 minutos automatizados, desliga 1 hora normalmente, né? E faz os 4 ciclos normais aí. Então você tem um benefício da utilização do equipamento tanto no ambiente quanto para outras finalidades. Quais são essas outras finalidades? Nós temos uma temporização hoje de 5 e 15. Essas temporizações de 5 e 15, elas são destinadas a usos gerais. Como que, por exemplo, eu quero ozonizar uma água. Você vai utilizar a temporização de 5 minutos, que é uma temporização suficiente para ozonizar até 1 litro d'água tranquilamente, tá? E 15 minutos para você fazer uma sanitização de alimentos, basicamente, tá? Aí vai muito da criatividade da pessoa que vai estar utilizando o equipamento. O diferencial bacana disso daí, que não tem, não existe no mercado, é a questão da emissividade do equipamento. O Ozox Air, ele emite 0,06. Essa emissividade é uma emissividade fixa para ambos os sistemas de temporização. Porém, o multi, nas duas temporizações ali que você vai utilizar para o ambiente, que são as temporizações de 30 e 45, elas têm a emissividade de 0,06. Já os timers simples de 5 minutos, 15 minutos, nós temos uma emissividade de 0,08. Então é maior, porém nós ficamos ainda enquadrado na questão da NR15, que permite até 0,08. Então esse plus aí ficou muito bacana, porque com isso o equipamento ficou muito versátil, muito versátil. Qual a questão da temperatura da água? Qual que seria a ideal? Como é que funciona isso? Tá. O que que acontece? Ozônio. O que que o nosso equipamento faz? Ozônio. E para eu fazer ozônio, eu tenho que fazer uma aceleração de elétrons nos átomos. Essa aceleração de elétrons, ela requer uma quantidade X de energia, tá? Quando eu injeto essa quantidade X de energia nesses elétrons, eu os acelero e tiro da instabilidade normal, formando assim depois o ozônio quando ele acha uma molécula de oxigênio, enfim. Então, o que que acontece? Como eu gerei isso de uma forma artificial, ela, com o tempo, ela perde energia, perde energia. E como é que eu faço para evitar que ela perca a energia? Temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, mais tempo o átomo, a molécula de ozônio, ela vai permanecer. Isso serve tanto para o ar, sistema que nós estamos respirando, quanto para outros meios de fluidos, como água, enfim, outras coisas. Então, o que que acontece? Partindo desse pressuposto, obviamente que se eu tiver numa sala refrigerada, o ozônio vai durar mais. E uma água mais gelada, ele também vai durar mais. Por quê? Porque eu vou evitar essa dissipação de energia precoce. Então é bem simples. Quanto mais baixa for a temperatura, no caso da água, maior é o tempo de fixação do ozônio na água. E tanto no ar também. Lógico que, lógico que nós temos que entender o seguinte: na água, se for uma água pura, vai ficar bacana. Se for uma água de torneira, as pessoas que moram em grandes centros aí passam por sistema de tratamento de saneamento básico. Nessa água, você contém outros compostos, como cloro.
flúor e outras coisas. O que que acontece? O ozônio ele vai reagir com isso daí. Porque tudo que é químico manipulado, o ozônio ele vai fazer a dissociação. Então, o ideal é o seguinte: uma água filtrada, bem filtrada, e com temperatura bacaninha aí, abaixo de 25 graus, que é basicamente o que eu, particularmente, eu acabo fazendo a utilização, eu consumo desta forma. Então, com isso, além da água conter mais tempo o ozônio, eu vou perder menos ozônio sendo usado para fazer a dissociação desses outros elementos. E isso automaticamente parte para o ar. Se eu estou num ambiente que está limpo e com quantidade pequenas de pessoas, nós somos os contaminantes. Então, o que acontece? Quanto menos pessoa tiver, maior tempo o ozônio fica nessa sala. Eis daí a questão da utilização das temporizações, né? Então, por exemplo, eu estou lá numa sala de, sei lá, 20 metros quadrados. E eu tô lá com uma ou duas pessoas dentro da sala. 15 minutinhos, 30 minutinhos. Entrou mais pessoas, mesmo a metragem da sala sendo não muito grande, 45 minutos. Por quê? Porque o ozônio ele entende que nós somos contaminantes, entendeu? Então, isso implica na durabilidade do ozônio no ambiente, porque ele está sendo usado para poder fazer a neutralizações dessas coisas, né? Fungos, vírus, bactérias, superbactérias. Então, basicamente, resumindo, é desta forma. Certo. E aproveitando, Gleison, o que você comentou dessa questão da temperatura, no alimento, automaticamente, se eu fazer uma ozonização com uma água mais gelada, o meu resultado vai ser melhor também. Então, já aproveitando. Exatamente. Quanto mais baixo for a temperatura, maior é o tempo de exposição de ozônio nessa água. E o interessante é o seguinte: ozonizou a água, se você puder consumir já no ato, melhor ainda. Melhor ainda, porque ele vai conter mais átomos, moléculas de ozônio, tá bom? Então, Certo. essa é a utilização que você faria Ô, da Sim. forma Gleison, correta. Legal, mas o que eu essa, comentei, Gleison, é no alimento também. Se eu ponhar uma água gelada lá, exemplo, tem uma água na geladeira e vou ozonizar o alimento. Se eu ponhar essa jarra de água lá da geladeira para ozonizar o alimento, o meu resultado vai ser melhor também, é isso? Vai Automa... ser melhor, vai ser melhor. Porém, é o seguinte, vamos pegar aí como exemplo, tomate, por exemplo. Geralmente, no cultivo de tomate, quando ele não é orgânico, é comum você ver usos muito grandes de agrotóxico, certo? E o que que acontece? O agrotóxico, ele não é legal. Então, quando você vai começar a aplicar o ozônio ali, ele começa a ser utilizado para fazer a neutralização desse agrotóxico. Então, automaticamente o ozônio ele entra e já vai sendo consumido para fazer essa neutralização. Então, eu acredito que não vai influenciar, vai, logicamente, a questão da temperatura, mas eu acredito que não seja uma coisa assim tão significativa, até mesmo porque o alimento está contaminado e você está fazendo o processo de descontaminação dele, tá? Agora, por exemplo, lavei o tomate, fiz o processo de aplicação de ozônio lá, beleza. Enxagou o tomate lá, tirou ali, colocou novamente na bandeja, uma água com baixa temperatura e injetou ozônio, aí sim, aí você já tem o processo, você se beneficia da durabilidade do ozônio nessa água, entendeu? Gleison, sobre a água ainda, o que eu ia te perguntar, tu falou uma parte ali. Quando nós conversamos a primeira vez lá, eu falei para ti que eu tinha ozônio na minha caixa d'água aqui, e daí tu falou, Alex, tem que cuidar a questão do óxido nítrico, passar o tempo com ozônio na água. Queria que tu Uhum, explicasse um pouquinho disso aí, que nem tu falou. O ideal é tomar logo em seguida. Por exemplo, várias pessoas estavam perguntando, pode, por exemplo, ozonizar a água e botar na geladeira para deixar lá uma jarra com água para tomar amanhã, tomar sempre gelada? Quanto tempo que é o máximo
para que a pessoa, depois de ozonizar a água, ela tenha para ingerir. E se não ingerir, essa água pode fazer algum mal, alguma coisa assim? No máximo 1 hora. Eu vejo que é um tempo bacana de você fazer esse tipo de processo. Só que nós temos um adendo aí, tá? Com a incorporação dessa nova tecnologia que eu coloquei no equipamento, nós tivemos uma mudança radical na topologia do sistema de gerador de ozônio, tá? Por que que eu fiz isso? Porque no ar atmosférico nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros, argônio, enfim. O nosso equipamento, ele produz ozônio, e ele produz ozônio referenciados a esses 21%. Só que o que que acontece? Quando o nitrogênio ele entra na câmara de reação, ele passa por um processo de ionização, tá? E ele acaba formando o óxido nítrico. Óxido nítrico é legal pra caramba, é vasodilatador, show de bola. Porém, esse óxido nítrico, após um tempo, parte dele, ele acaba se tornando ácido nítrico. Não é tão legal. Só que o que que acontece? Eu consegui meio que dar uma priorizada na ionização do oxigênio. Tanto é que se vocês pegarem esse equipamento novo nosso, vocês vão perceber um cheiro de ozônio mais suave. Cheiro de ozônio mais suave. Por quê? O que causa, por exemplo, assim, uma ardência no olho ou uma certa incomodação é a questão do óxido nítrico. E com o uso prolongado do equipamento, nós temos um sistema de mangueiramento dentro do equipamento, né? Com o tempo, esse óxido nítrico, juntamente com a umidade relativa do ar, enfim, ele acaba pegando umidade e ele vira ácido nítrico. Mas assim, isso é coisa muito pequena, né? Tanto a produção de ozônio em baixa emissividade que nós fazemos, a emissividade menor também de óxido nítrico. Então, isso é proporcional. Não chega a causar nenhum tipo de dano sério, alguma coisa assim. Pode fazer a utilização tranquilamente. Essas analogias que nós fazemos em relação a esses compostos, geralmente elas são analisadas num aspecto ideal, né? Ideal ali no mundo dos cálculos, né? Que é bem diferente da vida real. Então você pode utilizar tranquilamente. Eu utilizo água ozonizada, cara, desde quando eu trabalho com ozônio, né? Então, assim, não causa nenhum tipo de problema. Eu nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso. Isso é uma experiência própria minha, né? Então nós Tá? não Então, temos relatos de. se a pessoa deixar na geladeira, consumir no outro dia, não vai fazer mal nenhum. O Não ideal é vai. que ela Ela consuma só em não vai ter menos de uma ozônio. hora Ela só não vai ter o o ozônio ali, que é o efeito do legal, ozônio, né? os Porque o benefícios. importante é você utilizar uma água com ozônio. Então, assim, se o Sim. ozônio fica em média ali 1 hora na água, não faz sentido você deixar e consumir essa água por outro dia, né? Descarta ela, pega, ozoniza o equipamento, ozoniza a água, né? Porque o que acontece agora é fácil. Agora existe o equipamento para fazer isso. Então, você pode beber o leite direto da vaca, falando grosseiramente, entendeu? Você pode ozonizar quantas águas vocês quiserem. Vocês podem usar 100 ml, 1 litro, né? Enfim, pode trabalhar o tempo inteiro, né? Ah, outra coisa, tem uma quantidade específica, uma litragem de água que é ideal para a pessoa consumir. Ah, não pode consumir mais de 2 litros de água ozonizada por dia. Ah, tem alguma coisa assim? Então, isso aí entra. Isso é uma coisa muito particular de cada um, né? Geralmente, no mundo da biologia humana, cada ser humano tem uma característica diferente, um organismo diferente, e nós reagimos diferentemente em vários aspectos, né? Eu, no caso, tomo em média 2 litros de água por dia. Para mim é pouca água. Para mim é pouca água. Eu tenho aí 1,92 m, peso 110 quilos, né? É pouca água para mim. Então, o que que acontece? Eu tomo pelo menos, no mínimo, meio litro de água por dia, ozonizada, né? É lógico que eu pulo um dia ou outro, você acaba esquecendo, eu estou numa correria grande, que nem empresa, enfim. Às vezes eu passo 2, 3 dias sem tomar água com ozônio, entendeu?
Mas pelo menos o meio litro tá bacana. Agora, essa questão de quantidade de ingestão de água, ela é particular de cada um, né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos meus da academia que tomam 3,5 litros, 4 litros de água por dia, entendeu? Então isso é uma questão, vai de cada um, né? Não tem uma receita de bolo feita básica para isso, né? Mas não tem também uma restrição, né? Então, aí nós entramos num aspecto um pouco mais prolongado. Por quê? O que que acontece? A água também intoxica, sabia? Para quem não sabia, achar que beber água à torta e direito é bacana, não é bacana. Se você faz ingestão de muita água, o que que acontece? Depois de um tempo, ela começa a roubar os nutrientes do seu próprio corpo. Você começa a expelir esses nutrientes através da urina. Porque hoje nós temos algum um processo do corpo humano, basicamente, de você tirar toxinas e se livrar de materiais, é o quê? É fezes, urina e suor. Então, o que acontece? Você começa a tomar muita água demais, você acaba tendo problema assim, tá? Então, assim, tudo que é demais não é bacana. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Até tomar água. Então, tem que ficar muito esperto em relação a isso. Uma vez eu vi um vídeo na internet, acho que era lá de Portugal, eu não me recordo. Os atendentes do SAMU lá foram fazer um socorro na casa de uma pessoa lá que ela estava bem debilitada por conta do excesso de ingestão de água. Toma muita água, então assim, tem que ficar sempre ligeiro. Geralmente, a base que as pessoas utilizam para ter uma base, uma referência em relação a isso é a cor da urina. Se a urina estiver muito amarela, se não estiver tomando algum medicamento que deixa, né, uma cor diferente, um cheiro característico, né? Mas eles baseiam que é um amarelo clarinho, quase transparente. Essa é a medida da água que você está tomando, é o suficiente para o seu corpo. Grosseiramente falando, né? É lógico que daí começa a vir, não, ideal fazer um exame para ver como é que tá a questão de nutrientes do corpo, enfim, daí, meu amigo, aí você se enrola, entendeu? Então, o pessoal geralmente baseia-se pela cor da urina. Eu, particularmente, baseio pela cor da urina. Ontem, a minha urina estava muito forte. Tá com uma cor mais amarelada. Entendeu? Pô, tem que tomar um pouquinho mais de água. Aí eu comecei a tomar um pouquinho mais de água, estabilizou, entendeu? Então, você consegue utilizar esse indicador para saber quanto de água você tem que ingerir por dia. É lógico, num ser humano comum, né? Às vezes a pessoa pode tá fazendo algum tipo de tratamento, né? Que acaba influenciando diretamente na coloração da urina, né? Aí já fica mais complicado. Tá? Ô, Gleison, outra coisa em relação à ozonização de verduras. Colocar ali no recipiente, colocar a verdura com água e ozonizar. Eu vi que tem bastante gente perguntando ali, tem um recipiente indicado? Pode ser em alumínio, pode ser em plástico, ou tem um específico? Ó, o ideal seja de aço inox ou vidro. Esses são os materiais ideais para você fazer isso. Porque o ozônio ele é um agente bem reagente, né? Então, assim, dependendo a quantidade de ozônio, se você colocar numa coisa de plástico, ele pode reagir com esse plástico, né? Então não é muito interessante. Só que como eu volto a falar, o nosso equipamento, ele é um equipamento de baixa emissividade, tá? É difícil acontecer, mas é bom evitar, entendeu? Tá? E para frutas e verduras, é só na água ou, por exemplo, como tem agora a mangueirinha ali, pode só passar as frutas assim também? O ideal é na água, porque daí a água faz essa absorção e desprega essas substâncias da superfície dos legumes, das frutas, das verduras. O ideal seria, tá? Mangueirinha. E outra coisa, quais são os benefícios que traz nas frutas? Ela vai dar um tempo de vida útil maior para as frutas, elimina os agrotóxicos, né? Exatamente. Ele vai principalmente eliminar o agrotóxico e estudos que eu já andei estudando, nós não fizemos esses estudos ainda, porque não há necessidade disso, já existe bastante coisa por aí. E ele prolonga até 3 vezes mais
a vida, a durabilidade dessas frutas, verduras e legumes em prateleira. Isso daí já é comprovado já e por N estudos que nós encontramos aí. Então, você tem basicamente esse benefício de remoção de contaminantes e prolonga um pouco mais a vida útil, né? Beleza. Tá. E nas frutas, verduras ali tem a temporização já certa, né, na máquina. Uhum. E para carne, no caso frango e carne de gado, isso tem um tempo diferente ou não? Então, essa questão dessas temporizações aí é uma coisa muito polêmica, tá? Por que que é polêmica? Porque nós se baseamos em uma média, tá? Você pode utilizar 30 minutos numa bacia com maçã, não tem problema. O ozônio só não vai estar sendo absorvido, se passar o limite, né? Você vai estar perdendo ozônio e utilizando o equipamento de forma à toa. Então, o que acontece? Essas temporizações de 5 e 15 minutos, elas foram baseadas em estudos feitos pela gente para uma média de utilização comum, de uma pessoa comum. Ela atende perfeitamente em relação a isso, tá? Agora, por exemplo, assim, eu tô com, sei lá, um galão de 20 litros lá, coloquei 6, 7 pés de alface lá dentro. É lógico que você tem que botar aí no mínimo 30 minutos, né? Então Sim. é basicamente isso aí. Você acaba tendo que ter esse feeling, né? É a mesma coisa das temporizações do sistema de ar, né? Você não vai se trancar num banheiro e vai botar 45 minutos. Vai dar ruim. O espaço volumétrico é muito pequeno para uma produção de ozônio um pouco mais prolongada, entendeu? Então, assim, a temporização tanto da água quanto para o ar vai mais da questão do bom senso de utilização que vocês vão ter. E não se preocupem, porque o nosso equipamento, eu volto a dizer, ele é baixa emissividade, entendeu? Legal, Gleice. É importante frisar isso, essa segurança, né, Alex, que o nosso aparelho tem. Eu sempre falo sobre isso. Gente, eu estou vendo aqui as perguntas. Porcentagem de limpeza, porcentagem. Gente, não precisa a gente ser cirúrgico nas coisas. Não precisa a gente querer levar a solução, a como a gente fala, nós não curamos nada. Nós não precisamos levar a solução 100%, é esse, não precisa isso. O que que o nosso novo aparelho então vai fazer, né? Para a gente aproveitar aí a fala do Gleice e transformar isso lá na nossa realidade. Vai auxiliar o alimento a ficar um pouco melhor, vai auxiliar nós tomar uma água mais limpa, desinfetada, sem vírus, sem bactéria, sem química. Melhor, vai melhorar. Ponto. Eu gosto. Só um adendo, né? Existem algumas portarias, alguns protocolos de neutralização de agrotóxicos. Inclusive, há um tempo atrás, logo quando comecei a mexer com ozônio, eu vi esse artigo, né? Eu não tenho mais ele em mãos, mas acho que vocês podem procurar na internet aí. Até certo ponto, era obrigatório, depois que o produtor rural fizesse a aplicação do agrotóxico na lavoura, os recipientes dos próprios agrotóxicos, eles eram obrigados a passar por uma sanitização com água com ozônio, para fazer essa neutralização, entendeu? Então, é muito bacana isso daí. Isso aí é um respaldo a mais. Certo, é uma prova que ele vai funcionar e muito bem com os agrotóxicos, né? Então Vai. eu ouvi lá, saindo lá do evento, lá em Foz, uma pessoa dizendo, tá, mas vamos respirar água, vamos melhorar a qualidade do alimento, vamos tomar água, não é muito ozônio? Que as pessoas têm esse medo, né? Mas daí Tem. vamos lembrar dessa fala do agrotóxico, gente. Tudo que a gente está comendo hoje está contaminado. Então, olha a importância que vai ter o nosso aparelho para jogar esses 5 quilos de veneno que a gente ingere todo ano, como o Muzi falou lá no evento. Gente, é muito veneno. Então, o nosso aparelho vem sim para ajudar nós diminuir essa quantidade e automaticamente a gente ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. É isso, Ô, né? Leonir, a pergunta certa é, mas não é muito agrotóxico que nós estamos ingerindo em vez de ozônio, né?
A preocupação tinha que ser essa. Exatamente. Exatamente. É mudar a perspectiva. É. Bom, deixa eu ver Então, tem pode mais falar, mano. pergunta aí, Alex? Tem Não, mais eu ia ver pergunta? as perguntas do chat aqui. Ah, tá. Eu só queria comentar uma coisa, já que a gente está com o Gleice aqui, é importante a gente ouvir dele. Então, pessoal, eu creio que não seja vantajoso ficar trocando ali. Vou tacar 15 minutos na água. As pessoas precisam entender que não é necessário isso, né, Gleice? O aparelho está criado Exatamente. ali, não vamos inventar moda com o aparelho. Ah, vou tacar o 15 minutos lá na água, vou. Não é? Essa parte eu acho que é importante frisar que o aparelho tá feito ali e nós precisamos ensinar as pessoas a usar corretamente, né? Que isso basta, né, Gleice? Não precisa inventar modinha nenhuma. Ah, vou deixar então, vou ligar 0.08 e vou tirar a mangueirinha e vou deixar no ar. Não é necessário. São detalhes que é importante a gente entender, né? Exatamente. Beleza. Então, Vou ver as perguntas aqui. Gente, tem pergunta aqui que já foi respondida, tá? Que nem perguntaram aqui, a questão do chá, temos que fazer o chá, esperar esfriar para depois ozonizar? Sim, já foi falado. Quanto mais frio, melhor. Botei ozônio, liguei, esquentei o chá. Vai perder, claro. Já foi explicado. Ambiente ligado no aparelho ligado no ambiente sanitizando. Se usado a função água para beber, qual o procedimento? É um de cada vez, né, Gleice? Não tem como botar os dois. Exatamente. Um de cada vez. Isso aí. O sistema de geração de ozônio ali, ele é baseado em apenas um reator, tá? É o mesmo reator que tem a emissividade de 0,06, ele é modulado eletronicamente através dos processadores para produzir 0,08. Então é o mesmo reator. Para fazer uma utilização dessa forma, teria que ser tipo dois reatores, entendeu? Um reator só para o ar e um reator só para a água, né? Tá. certo. Bom dia. Como higienizar a camula ozonizadora? Exemplo, ozonizo uma carne e após quero ozonizar a água. Para beber, como higienizar para não ficar cheio de resíduo? Serão vendidos canulas avulsas? Sim, são Isso. materiais que você encontra inclusive em farmácia. Essas cânulas, na verdade, elas são meio consumíveis, né? Você não vai ozonizar lá uma carne e depois botar para você ozonizar a água. O certo é você ter uma só para água e uma só para fazer esses outros tipos de processo, né? Beleza. Mas a empresa não tem isso, né? Só a nossa é só. Tem, nós vamos ter que ter os kits, tem que fazer tudo isso daí sim. Tá, por enquanto não, né? Cara, eu não sei como é que tá aí, sei lá, porque cheguei segunda-feira e tô na linha de produção, na correria de produzir equipamento para vocês, eu acabei nem vendo isso daí, tá? Tá, Mas eu acredito que tenha sim, porque ele vai junto com o equipamento, a cânula e a pedrinha, né? Então, tem sim. tá. Ao menos uma cada. Isso aí. Quanto tempo se deixa as frutas e verdura com água ozonizada? Isso aí já foi falado, vai depender da quantidade, né? Mas tem ali os 15 minutos. A ozonização dos legumes e a carne pode ser feita em recipiente de alumínio. Já foi falado também, aço inox ou vidro o indicado. E não quer dizer que não possa os outros, mas o indicado é esses dois. Esse caninho onde vai ozonizar a água pode ser colocado em qualquer recipiente, exemplo, jarra de vidro, plástico, cubo inox, restaurante onde a quantidade de legumes é bem maior, eles vão perguntar se pode ozonizar a água em diferentes recipientes. Teoricamente, sim, porque ele vai estar fazendo a neutralização de contaminante, né? Vamos supor, eu tenho Sim, lá uma bandeja com alface, outra bandeja com tomate, outra bandeja com pepino. Para mim, eu vejo como se fosse diferente. Agora, você não vai pegar lá uma bandeja com carne lá e botar lá no alface, né? Aí tem que ter um pouco de bom senso também, né? Aí tem que ter uma cânula separada para fazer isso. na sanitização de alimentos pode ser numa jarra com água que contém cloro. Já foi falado isso, para também na banheira, se for tomar banho, pode ser água com cloro? Pode, só que vai eliminar isso também, né, Gleice? Vai eliminar o ozônio. Então tem que Sim, deixar muito tempo vai ligado lá deixar para poder ter bastante algum tempo. tipo de benefício. Exatamente.
Quanto tempo fica a água ozonizada se considerarmos 1 litro colocado na geladeira? Também foi falado, no máximo 1 hora, né, para consumir. Quanto antes, melhor. Quanto antes, Foi melhor. feito, Terminou de ozonizar, já vira. já toma. Foi feito estudos da água comum filtrada e alcalina utilizando os oxmult. Os óxidos multi não, mas nós encontramos bastante coisa na literatura aí em relação à aplicação, à aplicabilidade do ozônio em relação a essas condições aí, tá? Então, o que acontece? A água filtrada do filtro de barro, na época que eu fiz umas medições em neutralização, foi a melhor água que teve um comportamento. Ela teve um resultado muito superior, filtrado com carvão ativado, essas coisas assim, tá? O ozônio tem uma propriedade muito legal, que ele tenta sempre estabilizar o pH da água, tá? Então, o que acontece? Nós temos a escala de pH lá. Ela vai lá de 0 a 14, né? Então, o pH neutro é adotado 7. Esse pH é um pH muito ruim para consumo, porque ele é neutro. E a característica de um pH neutro é não conduzir eletricidade. E o nosso corpo, basicamente, os músculos são movidos a eletricidade. É aí que muitas vezes dá alguns desarranjos aí, alguns sistemas que eu vejo de alcalinidade de água, as pessoas relatarem dor de barriga, fraqueza, é porque está tomando uma água com pH neutro, basicamente, né? Isso não é legal. Então, ou você toma uma água ácida ou alcalina, tá? Então, quanto mais perto do zero, mais ácida é essa água. E quanto mais perto de 14, mais alcalina é essa água, tá? Agora, como o ozônio tem uma função de tentar estabilizar o pH, ele tenta sempre tentar jogar para o 7, tá? Só que o que que acontece? A quantidade de ozônio que nós fazemos é tão pequena, que isso é insignificante. Isso aí vocês podem ficar tranquilo que não vai causar nenhum tipo de problema. É só uma característica de ozônio mesmo, né? Falando de uma forma empírica, né? Então pode ser utilizado em qualquer tipo de água desse jeito aí. E quanto menos porcaria tiver na água, melhor. Menos coliformes fecais, porque tem mineradoras de água por aí, muitas vezes você compra uma água mineral para tomar, eles têm uma taxa mínima aceitável de coliformes fecais na água. O ozônio vai neutralizar isso daí, entendeu? Aí você tem a flúor na água, ele vai neutralizar o flúor. Tem cloro, ele vai neutralizar o cloro, né? Então, assim, é muito bom você tomar uma água com ozônio, que auxilia demais. Beleza. A água ozonizada, ao beber esse ozônio, traz oxigênio para o corpo? Então, vamos lá de novo entrar na base celular. O ozônio, ele é uma forma anatrópica de oxigênio. Então, eu utilizo o oxigênio para fazer isso, tá? Depois das reações que ocorrem, se ele não for neutralizado, neutralizando algum elemento químico manipulado, combatendo algum tipo de infecção, o residual que ele sobra é o próprio oxigênio. E é fundamental para o sistema celular, tá? Você vai obter mais resultados em relação a isso, eu acredito, utilizando no ar. A ingestão disso, eu acho que já tem tanta coisa ali para ser oxidada, e ser trabalhada que é bem menor essa quantidade de obtenção de oxigênio através da água ozonizada para o corpo, né? Eu vejo o aspecto de ozonização de água é mais por uma questão de uma superbactéria no estômago. Algumas pessoas já relataram questão de redução de refluxo, né? Então, vai servir basicamente para isso, né? Se ela gera o oxigênio depois, eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas daí nós Se temos, gerar, é muito mas daí pouco. vai dormir com ele. Já vai É, resolver isso. exatamente. Aqui perguntaram quais os tipos de alimento e por que ozonizados, a gente já falou já, elimina cloro, elimina as toxinas, dá mais vida útil aos alimentos. O tomate inteiro ou cortado?
pelo que eu entendi, os alimentos é tu veio da fruteira, bota na panela, ozoniza, na bacia, ou de vidro, ozoniza e guarda para te usar, né? É isso que é feito. Isso é, Partimos desse pressuposto. sim. Eu tenho um processador de água onde fica alcalina e oxidante. Saberia me informar se o processo de ozonizar a água se torna oxidante? Foi o que tu falou há pouco, né? Ele pode deixar neutro, mas pela pequena quantidade, tu acha que não altera, né? Não, o ozônio não altera as propriedades físico-químicas da água. Repitam entre vocês aí, o ozônio não altera as propriedades físico-químicos da água. Sonhem com isso, pensem sobre isso. Tá. Pois o agrotóxico não fica apenas na pele do tomate, tá? Quais os benefícios de energia ozonizada? Tem contraindicação para alguém? A não ser que ela tiver uma energia por ozônio, né? Aí tá lascado. É brabo. O Não ozônio conheço ninguém, hein? Não, eu tô brincando. também Eu não não. conheço, eu não conheço ninguém que tem alergia de ozônio. O ozônio produzido pela opção de água é exatamente o mesmo ozônio produzido pela opção de ar, uma potência maior, uma potência maior? Minha dúvida é em relação à pessoa ligar a opção de água e não colocar a mangueira para usar efetivamente o ar. Sei que ainda está dentro de um limite saudável, mas tem alguma restrição? Assim, Tem para um... quem não sabe, para quem não sabe, eu, eu sou amante de automobilismo. Eu tenho duas motos de alta cilindrada, tudo 1.000 cilindrada. Você anda a 60 quilômetros por hora, Gleison? Não, não ando. Às vezes passo 300 por hora. Se acontecer alguma coisa, quem que é culpado? Quem fabricou a moto? Não, eu sou culpado. Você está entendendo? Eu assumi o risco. Eu sei que não é para fazer isso. E isso aí é a mesma coisa. O cara pode comprar um equipamento, ele pode fazer o que ele quiser com o equipamento. Ele pode doar o equipamento, ele pode, sei lá, fazer o que quiser. É a mesma coisa. Não tem como a gente gerenciar esse tipo de coisa, né? Tanto é que são abertas a questão da utilização das temporizações, dos ambientes, enfim, é a mesma coisa. O equipamento ele está dentro da taxa de emissividade que eu deixei justamente por conta disso. Eu poderia deixar o equipamento com uma emissividade bem maior para fazer a utilização na água, porque não existe nenhum tipo de regulamentação que limita isto. Só existe uma regulamentação que limita a utilização do ozônio no ar, para exposição humana. Ponto. Para utilização em outros meios, não existe. Então, o que que acontece? Se a pessoa vai lá e faz isso, mal não vai causar para ela. Ela pode fazer? Pode. Deve fazer? Não. É uma questão de ética, né? Acho que a pessoa também tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Saber analisar as coisas, entendeu? Porque é complicado. Bom de Tanto bola. que, então, não vai dar problema nenhum, porque nós estamos dentro da normativa ainda, né? Mesmo assim. Exatamente, eu fui obrigado a manter isso aí por causa de espertalhões, né? A pessoa tem lá, putz, tive uma ideia genial, eu acho que eu vou usar a alta emissividade para colocar no ambiente. Aí o que que eu tive que fazer? Eu tive que ser babá, né? Tive que ser babá, né? Porque a pessoa não sabe utilizar. Aí eu tive que deixar dentro da taxa de emissividade 0,08. E todo mundo fica feliz. Viu? Ainda Beleza. mais lidando com brasileiro, né? Que adora seguir as É, regras, um não jeitinho, ultrapassa não, na vamos dar faixa um dupla, jeitinho nada. aqui. Nossa, eu tive uma ideia aqui que ninguém nunca teve. Meu Deus do céu, olha como eu sou esperto. Ô, Gleice, Ai, gente, desculpa as brincadeiras não, assim e mas tá tal, isso né? aí Para mesmo. descontrair um Posso te pouco. entender. Outra pergunta que surgiu aqui foi: pode usar, aproveitar a mangueirinha, por exemplo, numa ferida? Numa ferida, o pessoal usa ali 30 centímetros perto da ferida, ligar o Oxar. Pode botar com a mangueirinha próximo da ferida? Ah,
Aí é uma questão de É higiene, isso que né? tu acabou de falar, o pessoal fica inventando coisa já, né? Ó, eu vou dar uma ideia. Dá para fazer o seguinte: você pode pegar um recipiente. Como o ozônio permanece na água por um tempo, você faz o seguinte: vamos supor, a pessoa está com uma ferida no pé, vamos supor que a pessoa tem lá uma unha encravada, ou tem um fungo na unha. O que que você faz? Você não precisa necessariamente ozonizar com o negócio lá dentro. Pega a bacia, ozoniza lá uns 15 minutinhos, tira a mangueirinha, guarda a mangueirinha e coloca o pezinho lá dentro. Você vai ter a ação do ozônio também, sem problema. Aí você consegue utilizar essa mangueira tanto para ozonizar a água, quanto para fazer essas metodologias alternativas aí, né? Beleza? Porque não precisa estar saindo o ozônio na hora, né? Ele vai ficar uma hora ali. Não, não precisa. Se o ozônio fica na água ali, dependendo da temperatura, até uma hora, né? Não há necessidade. É lógico que ó, o negócio ali, fazendo ao mesmo tempo, você vai ter um plus mais ali, você vai, mas assim, não é aquela coisa assim, ah, meu Deus, dá 100%. Não, é pouca coisa. Pouca Só coisa. Dá lembrando, para tá, fazer isso. o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, aqui tá frio, não vão querer me esquentar a água e ligar o ozônio para sanitizar os pés com água quente. Vocês já viram que não dá. Vão aguentar. Tem que Vai ser firme. dissipar. Sobre os agrotóxicos, então, foi realizado algum estudo antes e depois para ver o percentual de eliminação, como foi feito da forma do Covid? Não, nós não fizemos nenhum tipo de teste prático em relação a isso daí. Nós Tá, apenas se baseamos em algumas sessões de literatura. Se nós formos fazer todos os testes que existem, nós trabalhamos só para isso. sim, Só para sim. isso. Ô, Gleice, outra coisa até foi perguntado, acho que foi ontem na live, perguntaram agora de novo para mim. Vai ser encaminhado para fazer o laudo dessa máquina, do Multi? Laudo, por exemplo, de emissividade? Vai ser basicamente o mesmo laudo, porque a emissividade ela é constante para todos, entendeu? Tanto para o Air quanto para o Multi. A questão do problema, não o problema, né? A questão da observação em relação à ozonização de água e ar não tem regulamentação, então não há necessidade de ter nenhum tipo de regulamentação em relação a isso, tá? Mas dentro da emissividade pro ar, nós vamos ter sim. Tá. Sempre limpo as minhas verduras e deixo uma gota com Alvex ou vinagre. Depois passo água limpa e aguardo. Então melhor colocar o ozônio nessa última água. Não precisa Porque, isso, só o ozônio já resolve, né? A pessoa colocou que ela ó, sempre limpa as verduras e deixa umas gotas de Alvex ou vinagre. Depois passa água limpa e guarda. Então só agora se ela, vamos dizer assim, só coloca o só ozônio. se ela, só se ela quiser temperar já ali a salada, dá para fazer isso. Mas só o ozônio já cumpre a obrigação, já cumpre a Só o função ozônio já de resolve. neutralização ali. É. Show. Uma vez ozonizado o alimento, continua limpo e depois tem algum tempo. Não, é só elimina, né? Uma Elimina. vez ozonizado, o alimento continua, já tirou, eliminou bactéria, É, vírus. o que que você fez? O que que você fez ali? É como se você tivesse tomado um banho. O ozônio entrou ali, fez o processo de oxidação ali de agrotóxicos, tá? E aí o que que acontece? Quando você tira o alimento dali, ele está limpo. Ele está sujeito a outras contaminações, entendeu? Então você tem que manusear esse alimento de uma forma um pouco mais eficiente. Ozonizou ali, pega um recipiente ou um plástico, alguma coisa, e coloca ele dentro e só alegria. Você vai estar isolando ele, porque você deixou ele limpo, você limpou ele, né? Beleza. Aqui perguntaram para a ferida, já foi falado, na água. Para a medicação, deve ser diluído na água? Deve ser evitada a água ozonizada? Tipo assim, uma amoxicilina que vem em pó e mistura água para dar, né? Não tem por que botar água ozonizada, nem pode, eu acho, né? É, eu também acho que não, Porque essa vai parte, eliminar tudo que é químico, tu falou, né? O remédio é químico. tudo que é químico manipulado, ele tem a tendência de fazer dissociação. É, Principalmente os residuais, depois que passou os princípios ativos, né? então não, gente. Filtros que são anexados nas torneiras, tipo Lorenzetti, para filtrar a água, antes de ozonizar.
Gente, já foi falado já, a água quanto mais pura, melhor. Tira a água e ozoniza. Considerando que o aparelho trabalha ao longo de anos, como garantir a emissividade de 0,06, 0,08, todos esses anos, algum aparelho na área de saúde precisa ser recalibrado depois de tempos? O nosso tem alguma calibragem? Tem. Nós temos um processador exclusivamente responsável em garantir isso. Vai muito de tecnologia. É que eu costumo falar pro pessoal, a Ozox tem uma tecnologia muito de ponta. Não aparenta, mas nós temos uma tecnologia, um know-how de experiência muito grande. Porque o que que acontece? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de eletrônica aí, galera. Já que vocês perguntaram, vamos falar. É, O reator, ele é uma peça eletromecânica. Ele é composto por algumas peças mecânicas, como alguns eletrodos, e ele recebe estímulos elétricos, tá? Dentro desses estímulos elétricos, nós temos algumas variáveis: temperatura interna, temperatura externa, fluxo de compressor, pressão atmosférica, umidade relativa do ar e outros aí. O que que acontece? Quando a gente faz o projeto do gerador de ozônio, a gente chegou tipo lá na emissividade de 0,06. Esse sistema, esse bloco gerador de ozônio, que é composto por reator, flyback e a eletrônica, ela me apresenta uma característica elétrica muito característica nessa faixa de 0,06, tá? O que que acontece? O equipamento, ele escaneia isso em tempo real. E aí ele vem fazendo essas compensações o tempo inteiro. Então, o que que acontece? Eu estou com muito fluxo de compressor, essa característica elétrica teve uma alteração, o compressor identifica isso eletronicamente, faz essa compensação. Ao passar dos anos, o que que acontece? Realmente, acontece uma oxirredução no sistema de gerador, no reator ali, tá? Essa oxirredução, realmente, ela dá uma queda de produção de ozônio. Como eu faço essa análise eletronicamente em tempo real, eu tenho um processador específico para fazer isso. Olha que bonitinho, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá na mão aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, eu tenho dois desses daqui no equipamento, tá? Isso aqui é um microcontrolador. Para quem não conhece, ele é um computador completo. Ele tem memória RAM, ele tem memória de programa, ele tem unidade aritmética. Esse cara aqui, ó, é muito massa, cara. Então, tipo, eu tenho dois desse aqui lá dentro. Um é responsável por gerenciamento na parte de compressor e temporização, e o outro é responsável exclusivamente por gerenciar esse processo de compensação, entendeu? Então, quando tem um Ô, desgaste, cara, bem? ele acaba identificando esse processo e faz essas compensações automaticamente, entendeu? Eu fiz um teste, assim, um tempo aqui na empresa com esse reator novo que eu acabei desenvolvendo, de vida útil do reator, né? Eu parei quando chegou em 10 anos, né? E a Hum. gente faz o teste com ele fadigado por 24 horas ligado, então a gente faz esses cálculos aí, monitora a temperatura, faz inspeção visual, condutividade, enfim, né? Eu parei quando chegou 10 anos, tinha deteriorado apenas 5% do grupo gerador. Então, assim, com certeza que dura 30 anos um negócio Nossa, desse aí. que show. Bom, então, aqui perguntaram a quantidade de água que é intoxicante. Gente, essas coisas assim, isso aí não faz parte do ozônio, né? O É. Gleison só fez um comentário. Nós somos muita pergunta aqui, meu Deus. Se ozonizar 300 ml de água, tempo de ozonização. O Gleison já falou já, até 1 litro e 5 minutos, né? E Porque chega, passar ó, chega um disso, tempo, ó, esses testes vocês podem fazer. É um teste muito legal. Você pega lá um copo e liga o gerador de ozônio. Você vai ligar ele, você vai começar a sentir o cheiro de ozônio sendo desperdiçado, entendeu? Porque o ozônio ele vai subindo. E uma característica muito legal do ozônio em relação ao oxigênio é que, por exemplo, eu tenho uma água aqui no meio. Então, eu tenho uma água aqui no meio. Aqui eu tenho um ozônio, aqui eu tenho oxigênio.
a capacidade de absorção desses elementos na água, o ozônio é 50% mais rápido. Então, tipo assim, vem um átomo de oxigênio, vem um átomo de ozônio, o átomo de ozônio é 50% mais rápido. Então, ele adere muito mais rápido entre as ligações da água, entendeu? Então, quando você coloca, faz a imersão, sempre coloca no fundo a mangueirinha lá, com a pedrinha. Porque o que acontece? O ozônio, ele é um gás. O que acontece com o gás quando você põe na água? Ele sobe. É, aí então você coloca no fundo, ele vem subindo, ele já vem sendo absorvido, entendeu? Chegou aqui em cima, você começou a sentir muito cheiro de ozônio, cara, é o limite dali. A partir dali você só tá com o Perdendo equipamento tempo. ligado à toa, perdendo tempo e equipamento ligado à toa, né? Beleza. Também quero saber se a garantia do aparelho de emissividade de zero dura esses anos, dura todos esses anos de uso. Já explicou sobre isso? Quando vou ozonizar a água ou sintetizar alimento, qual vasilhame mais indicado? Já foi falado. Hum. Ideal é consumir água pelo cálculo, peso 35 ml? Sim, mas a gente já falou também sobre o ozônio, que cada pessoa usa a quantidade. Até qual quantidade a água fica ozonizada? Tem uma quantidade máxima? Caso a pessoa for ozonizar para a família. Gente, até 1 hora fica, né? Ozonizada essa É água. uma hora. Vasilhame esmaltada pode? Já foi falado. O melhor é inox ou vidro. Em quantos minutos frutas e verduras? Também já foi falado. Para mim, ainda não ficou clara a quantidade de água ozonizada. Alguém pode tomar por dia. Gente, Vai de já, cada um, né? Vai de cada um. É, Alex, eu acho que deu, né, por hoje. Deu 1 hora já. sim, E vai repetir aí, o pessoal às vezes parece que não entende, né? A pergunta dele, Leonino, o Gleice acabou de explicar, não, mas eu não entendi, mas eu não sei se você não prestou atenção, no só final uma a live vai estar pergunta, gravada, a live vai estar gravada, Leonino. depois a gente volta a tocar no assunto, né? Oi, Sandra. Só queria saber se criança pode tomar água ozonizada. Pode, Com certeza. tranquilamente. Tranquilamente. Gente, Não tem ó, idade, não tem idade mínima, né? Ah, a partir de 1 ano, a partir de... Não, Não, não não. tem. Tá, Não, obrigada. é lógico que, tipo assim, eu volto a falar, tem que usar o bom senso, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um bebê recém-nascido em casa, né? Eu vou botar um equipamento para fazer a ozonização no quarto. Coloca com uma temporização menor, né? Não precisa botar uma temporização enorme. É a mesma questão da água, né? Vai tomar uma água ozonizada? Vai, dá um pouquinho de água só, não precisa dar um monte de água, toda a água que ele for beber. Ah, causa algum problema? Cara, eu nunca ouvi relato de nada de nenhum lado falando que há algum problema em relação a isso, entendeu? Até mesmo o nosso equipamento é um equipamento com uma baixa emissividade, e é isso que garante a segurança para a utilização em todos esses aspectos. Todos esses aspectos. Eu vi aqui embaixo uma pessoa perguntando aqui a questão do usar na banheira. Eu volto a falar, dá para usar? Dá para tentar brincar, não tem problema. Bota a mangueirinha lá e vai ser feliz, entendeu? Só que eu volto a falar, o nosso equipamento é um equipamento de baixa emissividade. Quando nós começamos a partir, a explanar outros negócios, como um tratamento de piscina, um tratamento de caixa d'água, um tratamento de efluente, aí são equipamentos diferentes, são equipamentos que têm assim dimensões estratosféricas, entendeu? Para conseguir produzir quantidades grandes de ozônio para ser eficiente o suficiente para fazer esse tipo de tratamento, tá? show de bola. Então é isso, né? pessoal, até tem pessoas aqui falando coisa para, porque a área de saúde eles vão questionar. Gente, o presidente sempre falou que o nosso foco não é a área de saúde, é levar o ozônio para as residências. Ó, Então, cuidado. eu trabalho com ozônio mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Eu já conheci muita gente. Pessoas que inventam de mexer com licitação, umas paradas assim muito doidas, entendeu? E nunca vi dar resultado em nada.
Geralmente essas pessoas, quando começam a fazer muita pergunta técnica, elas tomam muito tempo de vocês e não compram nada. É um ou outro médico Aí, que acaba comprando, assim, é muito raro, é muito raro, muito raro. Então, assim, eu não perderia tempo, não. Eu venderia para o consumidor final, porque basicamente o nosso equipamento ele foi desenvolvido para isso. Porque eu não entendo o que as pessoas, elas, como que funciona a cabeça delas. Porque, assim, você tem um negócio que todo mundo pode usar. Até hoje, na história da humanidade, não tem registros de nenhum óbito pela utilização de ozônio. Não existe. Não existe. Você encontra problemas quando você vai para a área médica, que você tem os equipamentos para usos medicinais. Então, o que acontece? Se ele ministrar errado uma dose dessa, meu irmão, você vai lesionar o seu tecido. E eu já vi lesão causada por queimadura de ozônio. Então tem que tomar muito cuidado com esses tratamentos com emissividade alta de ozônio, muito alta. O negócio é sempre, é devagar e sempre, devagar e sempre. Prevenção. O brasileiro não tem essa mentalidade de prevenção. O brasileiro só vai procurar alguma alternativa quando ele já está lascado, entendeu? E aí as medidas têm que ser mais invasivas para poder isso, corrigir isso daí. Se a pessoa isso investir aí. em prevenção, não vai ter problema, vai ser tranquilaço, entendeu? A ingestão de água ozonizada pode diminuir a quantidade de ácido clorídrico no estômago? Não pode. O ácido clorídrico, ele é um hidrácido, ele não tem átomos de oxigênio. Então você pode utilizar o ozônio tranquilamente, que ele não vai fazer isso. E voltando a dizer novamente, o nosso equipamento é de baixíssima emissividade. O nosso aparelho é seguro. Maravilha, é isso Amor, que nós levamos para as pessoas. e detalhe, o aparelho é seguro e o ozônio é o quê? Natural. Ele não deixa resíduos. O único de residual que ele deixa é o quê? Oxigênio, que é fundamental para o processo celular. Não deixa resíduo. Quem faz Quem hemodiálise. faz hemodiálise, na questão do processo Água. do tratamento da água Isso, de da água. filtragem da hemodiálise, seria maravilhoso. Eu teve uma época da minha vida que eu quase entrei em depressão, entendeu? Porque a É, gente até quer evoluir, a gente quer vir fazer a diferença.